Olá, tudo bem? É, Como eu faço sempre, geralmente, estudo da palavra de Deus. E, em particular, meu amigo, minha amiga, como tenho formação teológica e filosófica e bíblica, eu gosto muito de estudar, a palavra de Deus. Estou usando aqui a Bíblia de Estudo Shed. E eu estou aqui, eu vou comentar um versículo apenas. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, 7, versículo 13, parte A. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Verso 14: Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam ou entram por ela. O Senhor Jesus está falando aqui sobre três verdades sobre a porta estreita ensinada pelo Senhor Jesus. Uma porta larga e a outra porta é estreita. E Jesus recomenda: entre pela porta estreita. Então, em Apocalipse 3:20, o Senhor Jesus, caro amigo, meu irmão, minha irmã, amigos, irmãos, familiares, Senhor Jesus, ele vai falar em Apocalipse 3:20. Estou lembrando esse texto agora. Eis que estou à porta e bato. Se alguém bater e ouvir Jesus, tá escutando? Batendo na porta, abrir a porta em seu coração, eu entrarei com ele, cerarei com ele e ele comigo. Em primeiro lugar, o pastor Fanini, saudosa memória, foi meu pastor da primeira igreja batista de Niterói, quando eu era seminarista em teologia. Ele fala que essa porta, deixa eu ver aqui, vamos fazer de conta que esse papel aqui é uma porta. É uma porta. Jesus está pelo lado de fora. Me deixa entrar. Essa porta, ela significa o seu, o meu, o nosso coração. Isso mesmo. E ela tem uma maçaneta, uma fechadura que ela abre pelo lado de dentro. Ou seja, o que o pastor Fanini, aprendi muito com esse homem. Pastor Nilson do Amaral Fanini, que foi pastor da primeira igreja batista de Niterói, na qual eu fui sua ovelha e membro. Essa porta, que é o seu coração, o nosso coração, é só você que abre. Em primeiro lugar, a porta estreita, de que fala o texto de Mateus 7:13, ela exige uma decisão. A vida é cheia de escolhas. E Jesus apresenta no texto um convite claro e direto. Ele não diz observe ou considere.
não é verdade? Mas ele ordena, que nós chamamos isso de ordem peremptória, enfática, taxativa, decisiva. Entrai. Isso mostra que a salvação envolve uma decisão pessoal. É você que tem que abrir a porta do seu coração para Jesus entrar. Em segundo lugar, a porta estreita, poderíamos falar, caro amigo, que exige escolha, decisão. Nem todos entram por ela, porque muitos preferem o caminho mais fácil, atalhos, caminhos mais fáceis e curtos para chegar até Deus. Terceiro lugar e último, a entrada, que é essa porta do coração, ela não acontece por acaso. É necessário reconhecer que a necessidade de Deus e decidir seguir o caminho que ele estabeleceu. Jesus diz em João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Se. Já repararam que tem sempre uma condicional na vida cristã? Sempre tem uma condicional. Se alguém entrar. Então a salvação não é automática. Ela começa com uma decisão, uma escolha. Decisão consciente de entrar pela porta certa. Aí eu, Fabrício Barreto Gonçalves, faço pelo Espírito Santo, por Deus. Você, meu amigo, que está me ouvindo, vendo e assistindo. Você quer entrar, quer passar por qual porta? A porta estreita, que conduz à vida eterna, o caminho de Deus, a vida eterna, a salvação, ou você quer entrar na porta larga? A Bíblia fala aqui que muitos são os que entram por ela, porque leva à perdição. Em segundo e último lugar, a porta larga atrai, mas conduz à perdição. Mateus 7:13, parte B. Larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. O caminho largo, ele é atraente, porque não exige renúncia. O caminho do diabo, de Satanás, do pecado, o pecado é gostoso. É como mel. Pecado é como mel, como sorvete. Por exemplo, quem me conhece, caro amigo, caro ouvinte da palavra de Deus, eu sou diabético. Se eu usar açúcar, tomar muito refrigerante, tomar um sorvete, que eu gosto muito, me empanturrar de mel, digamos que esse copo esteja cheio de mel, pode ser 1 litro, uma garrafa, um copo. Primeiro, segundo gole, terceiro gole, cheio de açúcar e mel. O que vai acontecer? Ele é doce, não é? Mas no final, o que vai acontecer? Vai me fazer mal, a minha glicose vai subir, por ser diabético, e pode acontecer várias coisas que vão me prejudicar. Assim é o pecado, a decisão. O pecado é atrativo. É como uma caixa bem bonita. Deixa eu ver assim, pegar aqui, vou usar como exemplo, né? Bem prático. Né? A minha esposa, Ana Cláudia, ela é professora de história, né?
de ensino religioso. Então ela falou que a gente tem que usar muita didática. Vamos fazer de conta que essa caixa aqui ela está toda embrulhada num papel presente bem bonito. Eu estou vendo que essa caixa aqui ela é bonita. Está bem embrulhada para presente. Mas se eu abrir e tiver uma cobra aqui, ou um escorpião, vai acontecer o quê? Vai me morder, não vai? Assim é o pecado. Começa doce no começo, no início, mas depois vira um fel, uma amargura sem fim. Então o caminho do pecado, o caminho largo, a porta larga de Jesus em Mateus 7, ela é atraente porque não exige renúncia, não é verdade? A porta larga, ela permite viver sem compromisso com Deus. Outra coisa que eu aprendo no texto sobre a porta larga é que muitas pessoas, meus amigos, escolhem o caminho largo porque é fácil, não exige nada de você, você não faz esforço nenhum. Então a multidão geralmente segue aquilo que é mais fácil, cômodo. Não pede para você sair da sua zona de conforto. É fácil. Porque diz o texto, o Senhor Jesus, do Evangelho de Mateus, muitos são aqueles que passam e adentram pela porta larga, porque conduz à perdição, à morte. O destino desse caminho é trágico. Jesus afirma, querido, querida, claramente que esse caminho largo, porta larga, conduz à ruína, à perdição, à morte. Há caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim desse caminho, são caminhos de morte. Salomão escreve em Provérbios 14, 12. Nem todo caminho que parece bom leva a um bom destino. A porta estreita, são dois extremos, uma porta estreita e uma porta larga. A porta estreita conduz à vida, mas exige o quê? De mim e de você? Perseverança. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos que passam pela porta estreita, aqueles que acertam com ela. Porque a porta estreita, meus caros, ela leva e conduz à vida eterna. O caminho da porta estreita não é o mais fácil. Ela exige renúncia, compromisso e fidelidade. Ninguém quer pagar o preço de passar pela porta estreita. A Bíblia, Jesus fala em Marcos, se alguém quiser me seguir e vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O destino desse caminho, ele é glorioso, porque conduz à vida eterna. Vale a pena permanecer nesse caminho até o fim, na porta estreita. Conclusão. Existem, aliás, dois caminhos. Um caminho é fácil,
mas leva à perdição. A porta larga. E outro caminho é difícil, a porta estreita. Qual caminho, qual decisão, qual escolha você quer tomar? Você quer entrar pela porta larga que conduz ao inferno e vai morar com o diabo? É isso que a Bíblia está falando, em outras palavras. Perdição significa inferno, danação eterna, como diz João Calvino. E o caminho estreito conduz à vida eterna, à salvação. Qual caminho você vai escolher? Viver com Jesus ou viver com o diabo?